Olá pessoal, vamos começar hoje a fazer alguns comentários sobre aqueles temas gerais de redação. Eu vou comentar hoje a redação da Larissa, a redação do tema geral número 1 que ela fez pra gente, tá ok? Obviamente que é importante que cada um de vocês tente tirar o máximo possível de proveito dos comentários. Pode ser que vocês não concordem com algum comentário, isso é absolutamente normal, e é dessa maneira que a gente juntos iremos crescer e amadurecer. Eu estou nesse barco junto com vocês, estou também treinando e aprendendo redação junto com vocês, tá ok? Logo, não sou o dono da verdade, mas eu juro que o que eu puder fazer para acrescentar alguma coisa de diferente, eu irei fazer. Bem, redação tema geral número 1 foi um concurso de 2008 do TRT do Rio de Janeiro, proposto pelo CESP, nível médio técnico judiciário. O tema principal, né, era para a gente dissertar, fazer um texto dissertativo, eu já vou explicar isso, sobre o seguinte tema: o Estado democrático de direito e a igualdade de todos perante a lei. Muito bem, este é o tema principal, geral, abrangente. Ao redigir o texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Então, o candidato deveria inserir 3 aspectos dentro do tema principal. Quais são os aspectos? Número 1, a Constituição de 88 e a defesa do ideal de cidadania. Esse é o aspecto número 1. A igualdade como fundamento da democracia, aspecto 2. E o nepotismo como negação do espírito da cidadania, aspecto 3. Então, vamos às explicações. Olha só, essa aqui é a redação que a Larissa fez sobre esse tema geral número 1. Repare que ela optou por colocar um título, muito embora não houvesse nenhuma vedação expressa. Geralmente, o que se diz hoje em dia sobre título é o seguinte: bem, se não há vedação, você pode fazer uso desse recurso, porque é um recurso muito bom, é uma espécie de chamamento para o que vem a seguir. Então eu queria estabelecer uma diferença entre tema e título. Ora, o tema, geralmente o que é? É o assunto de um modo geral sobre o qual você irá escrever, ou seja, é a ideia que você irá defender ao longo da sua composição. É a ideia principal sobre a qual você irá argumentar. Então você vai lançar uma ideia e você vai defendê-la usando argumentos. O título nada mais é do que uma manchete, uma espécie de manchete de jornal. É um recurso no qual você está antecipando, em linhas gerais, sobre o que se trata o texto a seguir. Tá ok? Então, os entendidos em redação, pelo que eu tenho visto nos livros, dizem o seguinte: que se não houver proibição expressa no edital, você pode sim utilizar o título. Tá ok? Então vamos ao comentário da redação da Larissa. Ela colocou como título o seguinte, ó: a extinção da sociedade igualitária. A extinção, tá ok? Então vamos lá. Ela desenvolveu o texto em 5 parágrafos. Ela falou: a República Federativa do Brasil constitui o chamado Estado Democrático de Direito. Esse Estado é o responsável por assegurar a toda uma sociedade condições mínimas para se garantir uma vida digna. A Constituição da República Federativa do Brasil defende um ideal de cidadania em que todos são iguais perante a lei. Essa cidadania ultrapassa os limites do poder político e abrange todos os aspectos da vida social, oferecendo à sociedade direitos iguais. Aí continua ela: a Carta Magna enaltece em um de seus artigos a vedação ao racismo, proibição de qualquer discriminação no tocante a critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência, além da exigência de aprovação em concurso para ingresso no serviço público. Continuando: por sua vez, essas situações nos fazem pensar que o princípio fundamental do nosso Estado, a igualdade, tem imponência diante das atitudes da sociedade no que diz respeito à sua prática. Em contrapartida, há um vício persistente na organização interna do nosso Estado, em que pessoas
abdicam de seus valores para favorecerem outras mais próximas, anulando o princípio constitucional. O nepotismo é um algo ainda não extinto que empobrece os valores de uma sociedade justa. Bem, vamos ao comentário. Larissa, na verdade, ao que parece, não ficou muito claro para quem lê o texto o título que você colocou, a extinção da sociedade igualitária. Na verdade, você não deixou claro se a sociedade igualitária será extinta ou não, né? Não parece muito claro para o examinador a extinção. A pessoa lê esse título aqui e fica tentando achar no texto o que você vai dizer sobre essa extinção, tá ok? Então este seria o comentário número 1. Aí vem mais um comentário. Na verdade, você reparou como é que ele deixou bem separadinho aqui os aspectos que deveriam estar inseridos, na verdade, no texto. Então, a Constituição e a defesa do ideal de cidadania, a igualdade como fundamento da democracia, isso você falou, e o nepotismo. Vamos tentar ver como é que você fundamentou cada um dos aspectos. Aqui você falou que a Constituição da República defende um ideal de cidadania. Muito bem. Em que todos são iguais perante a lei, e que a cidadania ultrapassa os limites do poder político e abrange os aspectos da vida social. Muito bem. Até aí você está indo muito bem. A Carta Magna enaltece em um de seus artigos. Aqui eu tenho um comentário a fazer. Parece que tudo que você falou aqui a seguir está em um de seus artigos, e não existe realmente um artigo que fale sobre vedação de racismo. Vedação de racismo está lá no artigo 5º, e a proibição de qualquer discriminação no tocante a critérios de admissão do trabalhador com deficiência está lá no artigo 7º. Logo, não é um arquivo único que fala sobre isso aí. Além da exigência de aprovação em concurso para ingresso no serviço público. Isso aqui, creio que esteja lá no artigo 37. Então, cuidado, que você falou. A Carta Magna enaltece em um de seus artigos, aí em seguida você cita uma série de vedações separadas por vírgula, dando a entender que em um de seus artigos contém tudo isso. E o examinador estará atento para ver um furo como esse, tá? Ele vai descontar realmente pontos de você. Por sua vez, continua você, por sua vez, isso aqui indica contraposição, né? Essas situações nos fazem pensar que o princípio fundamental do nosso Estado, a igualdade, tem imponência diante das atitudes. Muito bem, essa igualdade você conseguiu realmente explicitar nesses critérios aqui que são vedados. Muito bem. Em contrapartida, aí aqui você tentou justamente inserir o quê? Essa questão do nepotismo, negando o espírito da igualdade, o espírito da cidadania. Há um vício persistente na organização interna do nosso Estado. Eu achei um pouquinho estranho essa organização interna do nosso Estado. Você poderia falar que há um vício, tá, na organização de alguns órgãos e não do Estado como um todo, em que pessoas abdicam de seus valores para favorecerem outras mais próximas. Elas abdicam de seus valores. Eu achei um pouquinho estranho isso aqui. Abdicar de seu valor para favorecer outras mais próximas. Na verdade, a prática do nepotismo, a pessoa favorece diretamente quem é próximo a ele, e se essa pessoa está fazendo isso, ela não está abdicando de seus valores. Ela não tem valor nenhum para abdicar, na verdade. Que se tivesse o valor, né, valores morais, éticos, ele não usaria o nepotismo para favorecimento. E aí você continua. O nepotismo é um algo, então você tem que cortar esse aqui, né? O nepotismo é algo ainda não extinto que empobrece os valores de uma sociedade justa. Enfim, a minha opinião sincera é que com essa redação aqui, com certeza você marcaria pontos, você não seria eliminada jamais. Mas, olhando hoje com um pouquinho mais de senso crítico,
nós sabemos que você seria capaz de redigir de forma um pouco mais enxuta, um pouco mais direta e tentando privilegiar esses aspectos. Olha só, tem gente que faz a redação assim, quando vai treinar em casa. Ele pega o tema, ele bota os aspectos, cada um num parágrafo, e a partir do aspecto em si ele tenta ir dissertando, que é para não se perder na redação, tá ok? Eu espero ter acrescentado alguma coisa. Se você quiser refazer a redação, mandar de volta, a gente faz outro comentário, mas de um modo geral está muito bom como primeira redação. O único modo da gente crescer, melhorar, aperfeiçoar é escrever cada vez mais. Um abraço para vocês e até mais tarde.